Estive em Campo Grande essa semana, numa reunião aberta com moradores, com a população em Campo Grande, para tratar especificamente e ouvir diretamente da população as suas ansiedades, aflições, os problemas da Zona Oeste e também, evidentemente, ouvir da população possibilidades de soluções para esses problemas. Eu tenho corrido a cidade do Rio de Janeiro toda, porque eu acredito que é um papel fundamental de um agente público estar disponível à população para ouvir diretamente a população. E a minha experiência, e eu fiz isso durante toda a minha atuação no poder público, eu sempre fiz isso porque são as pessoas que sabem aonde estão os problemas e, mais importante ainda, as pessoas têm excelentes ideias, sugestões e podem sim colaborar efetivamente com o poder público. Essa reunião em Campo Grande deixou muito claro alguns problemas extremamente graves na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que infelizmente não têm recebido a devida atenção por parte do poder público municipal. Uma das questões, a questão da saúde. Assim como no resto do Rio de Janeiro, a saúde da Zona Oeste está uma calamidade. Quem precisa da saúde pública na Zona Oeste do Rio, e não é diferente em outras regiões da cidade, não encontra um serviço adequado. Programas importantes colocados por essa administração, como, por exemplo, as clínicas da família, esses programas não estão funcionando mais da maneira adequada. Nós temos que reconhecer as coisas boas que foram feitas, porém, nós temos também que criticar quando bons projetos começam a não dar certo por falta de recursos, por falta de foco e por falta de prioridade. Outra questão importante com relação à Zona Oeste é a educação. Nós temos diversos relatos naquela reunião, relatos de mães, relatos de pais, relatos de pessoas preocupadas com o estado da educação pública, colocando uma série de questões com relação à educação e também com relação a esse programa chamado Escolas do Amanhã, que foi também uma boa iniciativa no seu conteúdo, na sua forma, educação em tempo integral, prédios modernos e adequados, todos nós concordamos. Porém, esse projeto está sendo executado a toque de caixa, seguindo única e exclusivamente a lógica do calendário eleitoral e não o interesse do cidadão, o interesse dos alunos. As escolas estão sendo inauguradas de maneira atropelada, sem condições adequadas, com geradores, sem ligação de luz elétrica da Light, no meio do ano letivo, gerando inconvenientes. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é que essas escolas estão sendo inauguradas sem que a Prefeitura tenha realizado um concurso público no tamanho adequado para colocar professores nessas novas escolas. Como isso não foi feito, como o custeio da educação também está apertado por conta da estratégia da Prefeitura de colocar recursos nas grandes obras, a rede existente, nós temos mais de 1.400 escolas na cidade do Rio de Janeiro, a rede existente está sendo canibalizada. Tira um professor de uma escola tradicional para colocar na escola moderna, tira um outro professor, um outro monitor e vai se canibalizando para poder botar essas escolas para funcionar. Ora, não é adequado fazer isso. Se não tem condições de custeio, que você faça a implementação desse novo projeto na velocidade que o orçamento possibilita. E mais ainda, como que nós vamos aumentar esse programa com o aperto financeiro que vive hoje a Prefeitura? As pessoas não querem soluções improvisadas. Por isso que foi conversado nessa reunião, de maneira muito clara, o entendimento de todos, que antes de construir uma unidade nova, vamos colocar todas as unidades existentes para funcionar adequadamente. Construir para não funcionar direito e prejudicar e colocar funcionando pior o que já existe, não é correto. É uma jogada, essas escolas, enfim, uma questão eleitoral, infelizmente, se sobrepondo aos interesses maiores da população para se ter um bom cenário de televisão,
para se colocar anúncio na televisão, mas não se pensa efetivamente no interesse do aluno. Um outro tema gravíssimo, crítico, é a questão do transporte na Zona Oeste. A Zona Oeste hoje não tem um sistema de transporte público municipal funcionando mais. Nós temos uma crise gravíssima no sistema de transporte municipal na Zona Oeste. E a Prefeitura finge que não tem nada acontecendo. Se ela for lá, tiver algum representante tendo a possibilidade de fazer uma reunião aberta para qualquer um e não um evento coreografado, olhando no olho e ouvindo as pessoas, vai se descobrir que nós temos vazios de transporte hoje na Zona Oeste. 6 empresas de ônibus quebraram, o consórcio assume apenas as linhas mais rentáveis e as outras são simplesmente descontinuadas. Temos morador da Zona Oeste em Guaratiba, em Sepetiba, em partes de Santa Cruz, em partes mesmo de Campo Grande, que não são mais servidas pelo transporte público regular do município e tem que caminhar 500 metros, 600 metros, em alguns casos até 1 quilômetro, para encontrar o primeiro meio de transporte. Some-se a isso a total falta de interesse, e teve 8 anos para isso, dessa administração municipal, de lidar com o caso do transporte complementar, sistema de transporte público local, que são as vans. As vans são importantes na Zona Oeste e em várias regiões do Rio de Janeiro. Elas têm um papel a cumprir, o papel da baixa capacidade, o papel de alimentação dos principais meios de transporte. E na Zona Oeste isso não foi regulamentado. Está-se mais uma vez com uma licitação na rua, um período de 8 anos de governo. Vai se lançar uma licitação a 3 meses ou 4 meses das eleições? Para que isso? É para resolver o problema ou para tentar dar uma satisfação que, combinando, vamos combinar, é difícil de alguém comprar que essa administração esteja efetivamente querendo resolver esse problema. Nós defendemos e ouvimos esse clamor da população, uma intervenção do município no sistema de transporte da Zona Oeste, para organizar o sistema de transporte, organizar o sistema de vans, dar à operadora tranquilidade de trabalhar e também organizar o sistema de ônibus, cada um no seu papel. Um outro tema muito importante que foi tratado lá é a questão da segurança e da violência. Inacreditáveis os relatos que nós ouvimos. Nós temos toda uma população abandonada pelo poder público estadual, que é negligente. O batalhão de Campo Grande, a quantidade de policiais comparados à população, o índice é ridículo. A mesma coisa acontece no batalhão de Bangu e nas demais unidades de segurança da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso não é aceitável, isso não é razoável. Do alto dessa tribuna eu faço a cobrança ao governo do Estado, que trate de maneira igual todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro e também todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que o cobertor é curto, mas não é possível esse tratamento tão desigual e hoje a questão da segurança na Zona Oeste ela é gravíssima, absolutamente grave. Queria trazer um outro tema nessa questão da segurança, que é o total desamparo, o total, enfim, falta de interesse e de foco na Guarda Municipal. A Prefeitura do Rio abandonou a Guarda Municipal. A Prefeitura do Rio não valoriza a Guarda Municipal. A Prefeitura do Rio não dá condições de trabalho aos nossos guardas municipais. Infelizmente, isso é uma realidade no Rio de Janeiro inteiro. Programas como a UOP, Unidades de Ordem Pública, que foram implementados pela Prefeitura, simplesmente foram descontingenciados. Na Zona Oeste não tem nenhum, zero, nenhum. O único que ia abrir, ia quase abrir, já estava com data marcada de inaugurar, seria a UOP de Campo Grande, que essa morreu antes mesmo de nascer. É importante que os 7.201 homens da Guarda Municipal estejam em condições novamente motivados, treinados, valorizados para estarem na rua prestando o seu serviço, na porta das escolas, defendendo o patrimônio público e também auxiliando a Polícia Militar no patrulhamento ostensivo. Nós temos a Lei 13.022, que estabelece o Estatuto da Guarda Municipal, e essa lei sequer foi regulamentada pelo município do Rio de Janeiro. E hoje nós ainda temos um caso muito triste na nossa Guarda Municipal que nos envergonha, que é ter um policial militar, um oficial da Polícia Militar no comando da Guarda Municipal. Ora, nós não temos profissionais preparados para assumir esse comando? Claro que temos. Essa injustiça
e que desvaloriza a instituição tem que ser resolvida. Nós tratamos de vários outros assuntos de interesse da Zona Oeste. E eu acredito firmemente que no momento de crise que vive hoje o Rio de Janeiro, a Zona Oeste tem a possibilidade de ser a grande locomotiva para ajudar o Rio de Janeiro a viver esse momento de grave crise que assola a todos nós. Na Zona Oeste nós temos os espaços, nós temos mão de obra, nós temos inventividade, nós temos empreendedorismo, nós temos condições de, naquela região da cidade, devidamente apoiada, com o olhar especial do poder público, ajudar a tirar o Rio de Janeiro da crise. É a região dos grandes espaços e das grandes oportunidades. E é na Zona Oeste que nós podemos começar um trabalho de virada do jogo dessa desesperança que, infelizmente, tomou conta de toda a nossa cidade. Aproveito ainda para trazer um último tema relativo à Zona Oeste. Importante, muito importante, a questão do funcionamento do poder público. Hoje as administrações regionais não funcionam adequadamente. Hoje a subprefeitura da Zona Oeste não tem nenhuma capacidade operacional. Infelizmente, os pontos de contato com os cidadãos estão fechados. Não há diálogo, não há argumentação, e isso precisa ser modificado nessa cidade. Na semana que vem, estarei conversando, uma conversa franca e aberta, que tenho feito essa caminhada por todas as regiões da cidade, em Jacarepaguá na terça-feira e na Ilha do Governador na quinta-feira. Convido a todos os cariocas que queiram colaborar com pensamento para o futuro do Rio de Janeiro a comparecer, expressar o que acha bom, o que acha ruim e nos ajudar a que juntos possamos construir uma nova proposta para o nosso Rio de Janeiro.